Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma sala de entrevistas. E hoje vamos falar sobre as teorias educacionais. Estamos recebendo nossa convidada, a professora doutora Cíntia Giroto. A professora Cíntia é da Unesp Campus Marília. Professora, seja muito bem-vinda. Agradeço, querida, pela oportunidade. Estou muito feliz por estar compartilhando um pouco daquilo que nós pesquisamos e estudamos na nossa unidade lá de Marília e representando o nosso grupo de pesquisa que aborda justamente sobre a escola vigotskiana. Professora, o nosso tema será especificamente sobre a teoria histórico-cultural. Professora Cíntia, o que é a teoria histórico-cultural e como ela se diferencia das demais teorias? A teoria histórico-cultural, ela recebe esse nome justamente em virtude de representar os estudos iniciais e depois posteriores dos discípulos e os continuadores das pesquisas na área da psicologia. Vygotsky, como um grande representante dessa perspectiva sobre aprendizagem e desenvolvimento humano, um bielorrusso, começou a questionar a psicologia que ele chamava de a velha psicologia, a psicologia que se detinha mais a representar e a compreender o processo de desenvolvimento humano de uma forma muito restrita e limitadora, a tal ponto que todos os seus estudos se voltaram para pensar as crianças diferentes, as crianças com dificuldades e que pudessem então compreender como é que se dava o aprendizado e desenvolvimento humano. Durante as suas pesquisas, Vygotsky então foi se distanciando dessa velha psicologia. Por quê? Porque ele compreendia que a cultura humana, portanto, e a história e o homem, ao realizar toda a transformação na natureza, os objetos, nas relações humanas, trazia elementos para que cada um dos sujeitos, cada uma das pessoas pudessem se apropriar das qualidades humanas a partir das relações sociais. Então essa é uma das grandes diferenças, compreender o homem como fruto da história e da cultura humana. Interessante. E dentro da teoria histórico-cultural, qual seria o papel do professor nesse processo de aprendizagem para os alunos? O professor ele é compreendido como aquele sujeito que vai criar as necessidades humanizadoras, compreendendo a criança, o sujeito aprendiz que chega até a escola, com grandes possibilidades de aprendizagem. No entanto, muitas vezes nós esquecemos de considerar essas necessidades, os interesses, os desejos que as crianças chegam e como é que ele vai fazer com que a criança possa ter vontade de aprender e se desenvolver, tentando garantir a atividade do sujeito, no sentido de que ele realmente possa partir daquilo que ele já tem das suas experiências anteriores e essa cultura humana, que é todo o entorno, possa então representar a possibilidade do desenvolvimento máximo das suas potencialidades, no que diz respeito à sua inteligência e à sua personalidade. Os estudiosos dizem para a gente, a partir da leitura, dos estudos do próprio Vygotsky, que ele diz que, no final de contas mesmo, a grande importância são as condições de vida e de educação que cada um dos sujeitos possa ter dentro da sociedade. Então, estudamos muito que lugar que a criança tem ocupado no processo de ensinar e aprender. Compreendendo, então, não a criança que precisa estar madura para aprender, mas compreendendo que a criança ela tem grandes condições a partir da idade, a partir das suas formações mentais, de estar em relação e interagindo com o outro, com seu par, consigo mesmo, com o professor. Então o professor é esse mediador, mas esse mediador que cria elos mediadores. A grande mediação é a linguagem, é a troca, é a comunicação. E isso pensando que cada um dos objetos da cultura humana tem encarnado em si todos os modos e usos desses objetos. Então aquilo que ofertamos para a criança é aquilo das maiores riquezas, os maiores tesouros que o homem produziu durante a humanidade. Então Vygotsky dizia, quanto mais enriquecida for a possibilidade de experiência e vivência,
tanto melhor será o aprendizado. Então, se for um pão, né, não farto, né, se for migalhas, as crianças pouco poderão aprender. Se nós dermos condições, não é, de um alimento farto, então uma nutrição boa, muito elas poderão ter. Nas nossas experiências, nas pesquisas que realizamos, desde as crianças pequenas, não é, até as crianças maiores, quando o nosso foco no curso de educação, na pedagogia, é pensar esse processo do desenvolvimento do psiquismo infantil, da inteligência e da personalidade, compreendendo o que os estudiosos têm como os períodos sensitivos de desenvolvimento humano, que também se distancia da velha pedagogia, que ou tratava a criança como aquela que já nasce pronta e vai desabrochar, ou então que o meio vai determiná-la. Então, compreendendo os períodos sensitivos de desenvolvimento, a compreensão advém de qual é o maior interesse e necessidade em cada momento da vida infantil. E com isso o professor tem condições o quê? Ao compreender, e essa é uma grande possibilidade, né? Eu acho que isso sustenta muito a escolha por compreender a criança nessa perspectiva e compreender a escola e o papel do ensino, né, nesse processo, é justamente entender como a criança aprende e se desenvolve, porque as ações pedagógicas, as minhas escolhas teórico-metodológicas, elas vão ser diametralmente opostas àquelas que se pautam simplesmente nas ações de um manual didático, ou na tradição escolar, ou naquilo que é convencional, e não fruto de uma reflexão, de uma atividade de planejamento intencional e comprometida com a escola da infância. Então, desse ponto de vista, a gente tem condições de pensar as necessidades, as atividades que dirigem o processo infantil, desde os bebezinhos até a atividade de estudo e depois um trabalho de desenvolvimento do pensamento teórico, que esse é o maior desafio das nossas escolas, né? Que os nossos alunos possam aprender o máximo e desenvolver o máximo das suas possibilidades. Diante desse seu conceito, né, diante dessa sua explanação, na prática, o que seria um bom ensino nessa perspectiva? No exercício prático da docência, como que o professor poderia estar fazendo, né, um bom ensino na perspectiva da teoria histórico-cultural? Nós costumamos sempre comentar, principalmente na minha atuação, né, no curso de pedagogia, com os meus alunos, não é, lá da graduação, terceiro ano, na prática de ensino, que a função primeira do professor, a função pré-ciclo do professor é ensinar, não é? Mas não é a ideia de que eu vou ensinar de qualquer forma. Compreender como o sujeito aprende e se desenvolve direciona um outro olhar, não é? Se eu estou pensando nos bebês, uma escuta cuidadosa é fundamental para saber como melhor eu vou intervir nesse processo, no sentido de uma intervenção pedagógica que realmente crie potencialidades para o desenvolvimento infantil. E para isso eu preciso entender, será que a criança pequenininha, ela compreende o mundo, ela significa o mundo da mesma forma que uma criança de 10 anos? Mas isso não quer dizer que os pequenos não pensam, né? Porque compreender esse processo, né, nessa perspectiva teórica, muda tudo, né? É como se virasse de ponta cabeça a nossa percepção sobre a infância e as crianças, não é? Então a gente vê essa criança como uma criança capaz, como uma criança que pensa, como uma criança que se encanta com o mundo, como uma criança apaixonada pelo mundo. E se o professor é esse, que consegue compreender que a criança que vê a Joaninha é aquela Joaninha, que vê a formiguinha é aquela formiguinha, né? Ele vai começar a entrar nesse universo infantil porque ele tem uma escuta cuidadosa. Mais adiante, não vão ser só, não é, esse pensar que eu posso ser ou estar ali com aquela natureza, com aqueles elementos da cultura humana, mas mais, eu quero aprender mais, eu quero saber como esse mundo funciona, como mediado pelo mundo dos objetos, não é? Eu vou aprendendo sobre toda essa cultura humana. Não é? Então a gente está nesse espaço aqui, né? Do Marechal Rondon, de tudo que ele fez, né? por esse estado de Rondônia, né? E aqui a gente vê as marcas, né? As inscrições, não é? Todas de uma ação humana. Então esse ato humano
de um homem que o quê? Desbravou todo esse estado, né? E não só esse estado, mas grande parte aqui da Amazônia. Então, é como se no Rondon e na sua prática, é uma prática cultural histórica encarnada. Né? Muitos outros desbravadores se inspiraram nele. Né? Então, a ideia é que eu, professor, eu tenho em mim o ato de ensinar. Então, não é o livro, não é o objeto, eu tenho em mim esse fruto da atividade humana, a tal ponto que a gente escuta, não é? Como hoje escutamos durante a mesa redonda no evento, que é a criança dizendo, quando eu crescer, lá de Nazaré, né? As crianças que não têm ônibus escolar, mas são as canoas, né? As crianças dizendo, né? Uma delas, eu quero ser professora quando eu crescer, não é? E fruto disso, de ver a ação dos professores, o curso de pedagogia que vai estar esse espaço e traz esse ato humano para ser compreendido e ser trabalhado e ser pensado como um enriquecimento de todas as potencialidades, de tudo que essa infância pode ter, pensando muito, né, que a gente pode ter um mundo melhor, não sei se mais justo, mais igualitário, mas um mundo melhor, né? E vendo tudo que nós poderemos oferecer, não só escolar. Às vezes a gente fala e temos uma discussão no nosso estado, a escola integral, uma educação integral não de tempo integral, desculpa, mas não é tirar a criança da rua, é trazer a rua para a escola, né? Tudo que tem, os brinquedos, os territórios da infância, todas as possibilidades humanas, que a cultura, onde ela está? Ela está em tudo, não é? Então, não vejo um bom ensino que não seja esse, que compreenda mesmo que é através da aprendizagem que se dá o desenvolvimento humano. E essa é a grande diferença. Eu não tenho que me desenvolver para depois aprender, não. Eu aprendo e me desenvolvo. Tanto que um dos conceitos mais conhecidos do Vygotsky é a zona de desenvolvimento real e proximal, né? Que caiu num senso comum pedagógico e a gente gosta muito de pensar, né, que há outras possibilidades e que podem ser muito mais produtivas no sentido das ofertas, do enriquecimento da infância que a gente pode ter. Professora, nós agradecemos a sua participação, a sua bela explanação com relação à teoria histórico-cultural e deixamos as palavras de agradecimento para a senhora nesse momento. Bom, é uma só. Gratidão. E eu espero vocês, alunos do curso de pedagogia, né, futuros pedagogos, que vocês nunca percam a esperança otimista na vida e que a nossa vida vale a pena e ter uma vida de educador vale a pena e por isso todas as infâncias e a coexistência, né, em tantos Brasis vale muito a pena e não é proibido sonhar. A utopia é o terreno da nossa liberdade. Então sonhem com a vida de educador e sonhem com uma escola diferente e com um país diferente. Um beijo grande para vocês.